Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos abrir nossa Bíblia hoje na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, e nós vamos ler apenas um versículo, que é o versículo 2. Segunda de Pedro, capítulo 1 e versículo 2. Vamos meditar um pouco hoje na saudação apostólica de Pedro e de certa maneira também na de Paulo, que foi a leitura devocional feita pela nossa irmã Alessandra. Todos acharam? Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, vem falar ao nosso coração, vem ministrar ao nosso espírito. Nós clamamos por graça e paz da Tua parte sobre nós. Estamos todos tão necessitados desse derramamento, dessa multiplicação da Tua bendita graça e da Tua paz que excede todo o entendimento. Vem falar a cada um de nós de um modo vivo, vem consolar os abatidos, vem trazer ânimo àqueles que já não têm vigor, de tão cansados pelos reveses da vida. Vem renovando as nossas forças e vem abrindo olhos e ouvidos espirituais para que compreendamos aquilo que Tu desejas ministrar a cada um de nós no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu tenho percebido nos últimos tempos um arrefecimento desse cumprimento bíblico. As pessoas parecem que ficam tímidas para saudar umas às outras com a graça, com a misericórdia e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso desde os primórdios, a igreja primitiva, o povo de Deus se saudava assim. E quando nós lemos os escritos petrinos e paulinos, nós percebemos que há uma incidência desse cumprimento, dessa saudação. E o texto citado traz hoje a saudação de Pedro, também usada por Paulo. Eu repito, a Alessandra fez a leitura numa saudação de Paulo a Timóteo, também praticamente com as mesmas palavras. E as palavras dessa saudação têm ecoado em meu coração nos últimos tempos. Como nós estamos necessitados disso. E perguntas, pelo menos duas perguntas inevitáveis surgem. Primeiro, qual o propósito dessa saudação tão específica, tão especial e tão específica, como costuma dizer o nosso pastor? Qual o seu significado real, já que há uma insistência apostólica em saudar aos leitores todos para os quais eles escreveram com esta saudação? Aqui o apóstolo Pedro saúda na forma de um desejo ou de uma oração. Ele quer que seus leitores recebam de maneira multiplicada, e diz como podemos obter isso que ele pede na sua oração. Primeiro, ele pede graça. O que seria graça? Favor imerecido de Deus. Mas a abrangência desse favor invisível nós não alcançamos. E como nós estamos carentes dessa graça de Deus, como nós precisamos de graça sobre nós, para que nós possamos suportar os reveses da vida. O próprio Paulo experimentou isso ao pedir que ele fosse tirado um espinho na carne. Todos conhecem esse texto de 2 Coríntios. E
ao pedir insistentemente ao Senhor que aquele espinho lhe fosse tirado, o Senhor responde que a graça dele bastaria ao apóstolo. Em outro momento, Paulo diz que sua suficiência vinha de Deus. Então, assim, graça de Deus não é apenas salvífica, mas sustentadora. Ela é fortalecedora e ela é firmadora. E nós carecemos disso desesperadamente para vencer tanto as provações da vida, como nós necessitamos dessa graça para as tentações, para vencer as inclinações internas, para vencer as obras da carne. Nós carecemos dessa graça de Deus e carecemos que essa graça seja dia a dia multiplicada sobre nós. Segundo pedido de Pedro, é pela paz. Ele pede que essa paz também seja multiplicada. Então ele não fala aqui da ausência de guerras, ou conflitos, ou problemas, porque a gente sabe que no mundo vai passar por aflições. No mundo temos passado por aflições e vamos continuar passando até aquele dia quando nós formos para casa. Justificados, pois, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, diz o apóstolo Paulo falando aos romanos. Então essa paz aqui fala da reconciliação com Deus. Nós fomos reconciliados com Deus, éramos inimigos de Deus, mas hoje estamos reconciliados com Ele. Também precisamos dessa paz fundamentada pela certeza que somos dele, para viver e enfrentar também os reveses da vida. Essa paz é o equilíbrio que também precisamos para enfrentar as dificuldades. Nós somos surpreendidos a cada dia com situações que nos tiram o chão, que nos tiram o fôlego, e nós precisamos desse revestimento do céu, tanto da graça quanto da paz. Então, como nós recebemos? Pelo pleno conhecimento de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Conhecimento este que nós não estamos falando de mera teoria, decorar versículos. Não, nós estamos falando de um conhecimento, sim, teórico, mas especialmente experiencial com Cristo. Nós precisamos experimentar Cristo nas nossas vidas. E não é fácil. Todas as coisas concorrem para que a gente saia do sério, para que a gente perca o equilíbrio, para que a gente perca a razão. Os irmãos viram essa situação que ocorreu na noite de sexta-feira. Um container gigante entrou na rua, desorientado, sei lá, e sem noção, arrancou o poste da esquina da igreja, derrubou o toldo da igreja. Isso 10 horas da noite. Foi um barulho que parecia um terremoto, parecia uma demolição. E nós corremos para fora, estava toda a fiação de energia no chão, toda a rede de energia e de telefonia e internet no chão. E o nosso toldo estilhaçado. E eu glorifiquei a Deus, porque não era dia de culto, porque não tinha ninguém na calçada, por várias razões. Glorificado seja o nosso Deus que nos tem conduzido em triunfo. É fácil você enfrentar e o sujeito lá fora com um varão tirando os fios de cima do caminhão para fugir. E fugiu. Embora tenham anotado a placa, enfim. Mas quantas coisas têm nos sucedido nos últimos tempos? Quantas coisas surgem de repente? Eu costumo dizer, principalmente no grupo de estudo com as mulheres aqui, nós estamos falando sobre cura interior. Muitas vezes a gente levanta de manhã, já bota a pílula de coração debaixo da língua, porque a gente não sabe o que é que nos espera, né? Então, se a gente não estiver revestido
dessas bênçãos dos céus, dessa graça divina que nos sustenta, que nos firma, que nos fortalece, se a gente não tiver essa paz interior que excede todo o entendimento, quando a gente ora e entrega ao Senhor as nossas demandas, as nossas agonias, e a gente diz ao Senhor: Senhor, eu vou dizer amém para aquilo que o Senhor vai fazer, não sei como, mas eu sei que de modo assombrosamente maravilhoso o Senhor vai fazer. Amém? Amém. Então, eu queria trazer para vocês algumas considerações sobre esse assunto. Primeiro, o apóstolo Paulo, falando a Timóteo, o saúda assim como leu a nossa irmã Alessandra: graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus, o nosso Senhor. Ele acrescenta misericórdia na sua saudação. Como nós estamos necessitados dessa misericórdia de Deus. Como nós estamos necessitados também de ser dispenseiros dessa misericórdia, dessa graça e dessa paz. Já tem gente valente demais lá fora. Agora há pouco eu estava ouvindo a notícia de algo que aconteceu em Caruaru, no Alto do Moura. Os homens armados tocaram um terror, atiraram num repórter de uma das emissoras de televisão. E gente, que mundo é esse? Mas nós precisamos nos firmar na graça, na paz e na misericórdia de nosso Deus. Nós somos agentes de Deus, como dispenseiros dessa graça, dessa paz e dessa misericórdia. Já tem gente valente demais. Então, meus amados, segundo lugar, ao pararmos para meditar nas palavras trazidas pelos apóstolos Pedro e Paulo, percebemos que eles, mais que um simples desejo, também ministravam aos seus leitores de todas as épocas a certeza dessa provisão imbatível de Deus. Nós nos lembramos de orar por tantas coisas. Nós tivemos um pastor que ele dizia: Senhor, o Senhor disse que a graça basta, então manda mais graça. Porque está pesado, Senhor, está difícil. Manda mais graça sobre nós. Nós carecemos dessa graça todos os dias da nossa vida. Peguei o chororô, tá vendo? Olha. Não fomos alcançados por Deus e deixados entregues à nossa própria sorte. Não, antes fomos capacitados, equipados com tudo de que realmente necessitamos para enfrentar os reveses da vida e também para um viver piedoso. É interessante que quem está lá fora, diante de situações como essa que ocorreu, espera que a gente tenha uma explosão, que a gente faça coisas que não devia fazer, a gente diga coisas que não devia fazer. Mas é quando a graça nos assiste, quando a paz de Cristo nos assiste, quando essa misericórdia é derramada sobre nós, e a gente precisa orar mais por isso, clamar mais ao Senhor que derrame mais graça sobre nós. Terceiro lugar, sim, necessitamos que a graça, a misericórdia e a paz sejam dia a dia multiplicadas sobre nós, e isto só é possível pelo conhecimento de Jesus Cristo, que sempre nos conduz em triunfo. Eu gosto demais dessa expressão do apóstolo Paulo, que diz que o Senhor dia a dia nos conduz em triunfo. Nós já estamos sendo conduzidos em triunfo. Nós não lutamos pela vitória, nós lutamos em vitória, porque nós lutamos do lado do vencedor. E Jesus é o vencedor. Mas é preciso que nós usemos os métodos de Deus. Que nós clamemos que o Senhor nos dê direções vivas do céu para resolver as dificuldades que surgem. Perdão. Que nós clamemos por essa sabedoria que vem do alto.
E esse conhecimento, eu repito, não se trata apenas de algo teórico, árido, mas experiencial com Deus. Precisamos aprender a aplicar o Cristo em nossas vidas, que muito mais que simples carregadores de Bíblias e esquentadores de bancos de igreja, nós sejamos Bíblias andantes. Amém. Ouviram isso? É um desafio para cada um de nós, que sejamos Bíblias andantes. De repente, você é a única Bíblia que alguém vai ter contato. A graça de Deus, ela não é apenas salvadora. E se fosse, já estava de bom tamanho. Ela é sustentadora. Somos alimentados por ela, que nos nutre e satisfaz, nos deixando plenos. Ela é fortalecedora. Por ela somos fortalecidos para enfrentar os embates da vida, que não são poucos. Ela é firmadora. Por ela somos colocados de pé na presença do Senhor. Ela nos firma sobre a rocha eterna, que é o Cristo. Nunca foi tão necessário que a sua fé fosse firmada, que a sua fé fosse comunicada com atos concretos de amor. As pessoas estão cansadas demais de palavras sem ações. Como há uma necessidade viva de que essa nossa fé gere frutos concretos para aqueles que estão lá fora. Palavras não convencem. O que convence é um viver em Cristo. É Jesus Cristo em nós, esperança da glória. Em quarto lugar, também necessitamos da consciência dessa paz que excede todo o entendimento, especialmente quando lançamos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, na certeza que Ele cuida de nós. E essa paz, ela nos traz equilíbrio, moderação. Não a paz com ausência de problemas, mas a paz conquistada pelo próprio Príncipe da Paz, Jesus, nos reconciliando com Deus e nos fazendo seus filhos. O trio é completado pela fala de Paulo na sua saudação a Timóteo e em outras saudações, pela presença da misericórdia. Essa compaixão indizível de Deus por nós, apesar de nós. Ele conhece as nossas fragilidades, Ele sabe que sozinhos não chegaremos a lugar nenhum, por isso Ele nos assiste em nossas fraquezas. E também nos ordena a ser misericordiosos como Ele é misericordioso. Como nós somos rápidos no gatilho para um julgamento, para uma sentença, para aqueles que estão lá fora. Fomos chamados a ser misericordiosos, como o Senhor é misericordioso. Como é que eu posso imitar a Deus imitando Jesus? Nenhum de nós está pronto, nem eu, nem o pastor Malta, nenhum de nós. Eu não trago essa palavra como uma palavra de acusação, não. Nós precisamos parar para pensar aquilo que nós confessamos acerca do Cristo. O que nós aprendemos aqui nessa pequena e breve meditação? Primeiro, essas 3 bênçãos divinas são derramadas e multiplicadas sobre nós, não apenas para que desfrutemos delas, mas para que sejamos canais delas, dispenseiros delas. E é isso que o Senhor espera de nós. Que cada um de nós possa ser fiscal, sim, da sua própria vida. Como tem sido a minha vida com Deus? Isso é uma reflexão para cada um de nós. Eu não tenho que
ficar olhando como o irmão anda, como é o testemunho do irmão. Isso não é da minha conta. Como diz o pastor, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Mas que nós investamos nessa fiscalização pessoal. Que nós investamos nesse andar na presença do Senhor, na presença do Filho de Deus. Segundo lugar, Deus nos chamou para a sua própria glória e virtude. Leia o contexto todo desse capítulo 1. Diz o apóstolo Pedro, na sequência do versículo citado, ele diz: seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Que provisão foi essa que já recebemos de Deus? Graça, misericórdia e paz. E continuemos a saudar uns aos outros sem essa timidez. Não, saudemos uns aos outros, saudemos a igreja e insistentemente ministremos uns aos outros graça, misericórdia e paz, que elas sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Terceiro lugar, que possamos reaprender a saudar os nossos irmãos com essas bênçãos que são verdadeiros suprimentos para viver em plenitude. Não sejamos tímidos nesse cumprimento, em nome de Jesus. E eu queria terminar rogando ao Senhor que a graça, a misericórdia e a paz vos sejam sempre multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos orar uns pelos outros.